Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Depois de um mês de Mulheres ao Cubo aqui, onde nós trouxemos muitas mulheres para falar de conteúdo interessante aqui para vocês, estamos estreando em formato fixo mensal esse bate-papo na nossa programação de conteúdos aqui do Cubo. E esse bate-papo, ele tem como principal objetivo trazer o tema de empreendedorismo feminino, né? De inserção de mais mulheres na tecnologia e no empreendedorismo. Não só trazendo referências sobre o tema, mas também incentivando e motivando ainda mais para como evoluir essa participação das mulheres no mercado. E se engana quem pensa que esse tema ele só tem que ser falado por mulheres ou para mulheres, né? Aqui no Cuba a gente fala muito que esse tema ele é um tema para todo mundo, é uma discussão que inclui a todos, sem exceção, e a ideia é que a gente possa cada vez mais conscientizar todo mundo, trazendo e fortalecendo ainda mais a presença feminina onde quer que a inovação esteja. E para isso, hoje, eu trago aqui pessoas incríveis nessa nossa estreia linda, aqui para compartilhar e trazer muitas referências e muitos conteúdos relevantes e dados relevantes do mercado também aqui para vocês. Vou trazer aqui um a um as pessoas aqui para vocês, e elas vão também fazer uma intro brevemente. Queria chamar, em primeiro lugar, a Isabela Botelho. A Isabela é co-founder da Pin People, que é uma das nossas startups aqui da Rede Cubo. E, além de ficar em primeiro lugar na categoria de empreendedorismo feminino, na última edição do 100 Open Startups, a Pin People aumentou a proporção de mulheres no time. Para vocês terem ideia, eles passaram de 20% de mulheres para 50% só no ano passado. Bela, seja super bem-vinda, obrigada pela participação aqui na nossa estreia. Vou pedir para você fazer uma breve introdução, tanto da Pin People como de você, por favor. Obrigada, Renata. Obrigada a todo mundo do Cubo. Prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema com vocês. Bom, sou Isabela, eu sou uma das fundadoras aqui da Pin People, eu lidero a frente comercial aqui da Pin People. A Pin People é uma plataforma de experiência do colaborador, então a gente acompanha o ciclo de vida de um colaborador desde quando ele é um candidato até o momento da sua saída, gerando dados ali em tempo real para as empresas tomarem melhores decisões sobre as pessoas e fazerem com que elas consigam ter uma experiência mais positiva no ambiente de trabalho. Falando um pouco, né, sobre o tema e sobre o nosso crescimento aqui de mulheres, foi algo realmente pensado na Pin People, né? Então, a gente no começo do ano passado estava com um time de 11 pessoas, a gente acabou crescendo muito em 2020, chegando agora a 30 pinners, que é a forma com que a gente se chama, onde 50% deles são mulheres. Então, a gente realmente se provocou a buscar mulheres, né? É um grande desafio quando a gente fala de tecnologia, mas foi um crescimento que para a gente fez muito sentido, acho que como um todo, né? Quando a gente fala de diversidade, não só mulheres, a gente acho que conseguiu hoje ter um time muito mais diverso do que a gente tinha no começo da Pin People. Muito bom, Bela, bem-vinda. E para quem acompanha aqui os nossos conteúdos, tanto na nossa newsletter como também nas nossas redes sociais, deve ter visto que a gente tangibilizou o nosso tão importante selo Cubo, né? Que nada mais é do que a nossa chancela de marca no mercado, né? De toda startup que começa a fazer parte da rede do Cubo. Então, é uma forma de mostrar que aquela startup faz parte da nossa rede e que ela passou por toda a nossa curadoria aqui dentro do Cubo. E a gente quis reforçar ainda mais algumas startups que se destacavam em algumas categorias específicas, né? E com certeza a categoria de mulheres não podia ficar de fora, né? Aquelas startups que tinham maior proporção de mulheres dentro do seu time. E a Home Agent foi uma das startups que se destacou, que é uma startup selo dourado do Cubo, com maior proporção de mulheres dentro do seu time. E eu trago aqui o Fábio Bolsinhas, que é o founder e o CEO da Home Agent, que está mudando esse cenário e que está um trabalho incrível de inserção de mais mulheres na tecnologia, no mercado de trabalho, no time. Ele vai trazer dados incríveis aqui, tanto dados de mercado como dados da própria Home Agent. E para vocês terem uma ideia, 89% do time da Home Agent é de mulheres no time, né? Então, Fábio, parabéns primeiro por toda por tudo que vocês representam no mercado de inserção de pessoas como um todo no mercado de trabalho, e seja super ótimo
ter um homem aqui no time para compor a nossa estreia. Obrigado, Renata. Eu acho que no nosso caso é o caso de que você não precisa necessariamente ter uma startup gerida por uma mulher para gerar impacto feminino, né? Quer dizer, a Romagent é a primeira empresa do Brasil a fazer atendimento ao cliente 100% em home office. A gente já está nesse modelo há 10 anos, né? Muito antes da pandemia acontecer. E a gente sempre buscou entender um pouco o impacto que a gente gera no público que a gente contrata, né? A gente acaba contratando pessoas que não têm o perfil de contact center tradicional e tipicamente a gente acaba atraindo donas de casa que estavam naquele dilema de ou eu trabalho, ou eu saio para trabalhar, ou eu cuido da família, né? E com a gente elas conquistam esse equilíbrio de vida e têm chance de conseguir equacionar duas prioridades muito importantes. Então, para nós, esse impacto é um impacto que não foi pensado inicialmente, mas a gente sabia que ia ter uma atratividade muito grande para as mulheres e a gente acabou descobrindo, né, boas notícias do seu ponto de vista de qualidade de vida, de inclusão e de até segurança, né, que eu vou compartilhar um pouco com vocês. Mas é muito bom estar aqui com vocês, é uma honra. A gente foi surpreendido com essa questão do selo dourado e para a gente foi uma honra muito grande poder ser reconhecido. Tá? Então, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigada a você, Fábio. E para tornar o nosso bate-papo ainda mais plural, a gente recebe também a Fernanda Vieira, que é engenheira de software sênior na DTI, que é especialista do mercado tech, né, que é muito ativa nas questões de diversidade, principalmente quando a gente fala de diversidade feminina, e que vai agregar muito aqui ao nosso encontro e as nossas conversas de hoje. Muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Renata. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite de falar um pouquinho, né, sobre esse tema que eu gosto muito. Então, gente, eu sou a Fernanda Vieira, eu sou engenheira de software na DTI Digital, né, como a Renata falou. Hoje eu faço parte da liderança de operações da DTI, cuja missão é promover a coerência da execução do ecossistema, né, buscando redução de risco dos times que a gente trabalha, né, sem tirar a autonomia desses times, fortalecendo aí uma cultura de excelência. A DTI, ela é uma empresa mineira, né, de Belo Horizonte, que nasceu pautada na agilidade, né, nas metodologias ágeis. E é uma empresa prestadora de serviço, cuja missão também é acelerar a transformação digital em grandes empresas. E a visão da DTI, né, é de ser uma incrível rede de colaboração. Vocês vão me ver um pouquinho falando sobre essa incrível rede aqui hoje. De colaboração, criatividade, aprendizado e cuidado, né, com o colaborador. E a DTI ela tem feito, né, algumas ações, né, que contribuem na paridade de gênero, como, né, a gente vai entrar um pouco no detalhe mais para frente, mas que a gente, né, pode entrar no detalhe mais para frente. Mas uma delas é o incentivo dessas discussões sobre mulheres na TI, mulheres na liderança. E eu mesma, né, como eu falei, eu gosto bastante de falar desse tema, né? Eu tenho feito algumas apresentações nesse tema, eu acredito que esse tipo de iniciativa é extremamente importante pela representatividade que gera. Ou seja, né, uma pessoa, né, uma mulher que está vendo essa live aqui hoje, né, ou que vê esse tipo de encontro sendo feito, esse tipo de discussão, pode se aproximar da área de TI, por exemplo, só vendo que existe uma representatividade ali, né, feminina. Então, eu acredito que a representatividade é uma das coisas super importantes que esse tipo de encontro traz. Então, muito obrigada pela oportunidade e vamos falar aí um pouquinho do tema. Obrigada a você, Fernanda. E para completar aqui o nosso time desse mês, eu convido a Cristiane Camargo, que é CEO do IAB Brasil, que integra a rede internacional do Interact Advertising Boreal, presente em mais de 40 países, e que tem na sua gestão, né, o impulsionamento dessa frente de diversidade e inclusão. Super obrigada pela sua presença, Cris, é ótimo com você também. Prazer é meu, sou fã de todos vocês e do Cubo. Cada um que já falou antes de mim, para mim é uma honra estar aqui com vocês, batendo papo. Sou fã, aquele tipo de pessoa que você quer chegar perto, mas esses encontros virtuais trazem oportunidade para a gente
bater um papo, né, nessa vida tão corrida que a gente tem levado. Então, vou falar um pouquinho do IAB, o IAB Interactive Advertising Bureau, como a Renata já falou, basicamente, em um tweet, o IAB é uma casa para impacto positivo da publicidade digital no mundo. Tudo que existir de atrito ou de algo que corrompe o papel da publicidade digital no mundo, a gente pega esse assunto que pode corromper e tenta transformar ele como boa prática e benefício e trazer isso de volta para a sociedade como ponto positivo. Então, o IAB é uma casa de impacto para a sustentabilidade da publicidade digital no mundo. Eu, particularmente, saio do mercado publicitário tradicional e venho trabalhar numa associação ou num negócio de impacto como o IAB, porque eu reconheço que essa comunidade da publicidade ela pode trazer reflexos muito importantes da nossa sociedade, né? Se a gente tem uma sociedade doente, talvez a gente terá uma publicidade mais doente ainda. Então, o quanto a publicidade tem que ser um carro-chefe de demonstrar e puxar a nossa sociedade, puxar todos esses assuntos tão importantes para frente, né, para o diálogo aberto, né? Qual o papel da publicidade no diálogo, por exemplo, da inclusão de gênero e das diversidades? Então, esse é um papel fundamental dos aspectos do conteúdo da publicidade. A publicidade tem que ser um carro-chefe da discussão e do reflexo da igualdade e da diversidade, não só de gêneros, né, mas nas inclusões, nas tantas inclusões que a gente precisa trabalhar dentro do nosso mercado. Eu, particularmente, sou fã dos negócios de impacto, e tenho estudado muito sobre como a gente precisa fazer uma gestão absolutamente eficiente, eficaz em associações, em ONGs, porque isso é um reflexo muito importante para a nossa sociedade. A gente deixa um legado muito importante aí. Então, sou conselheira de administração em projetos para empreendedorismo feminino. Além do IAB, eu trabalho também como conselheira do Aladas, que é um projeto para impacto e desenvolvimento de empreendedorismo feminino. Um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente vai bater uma bola, vou contar mais do IAB e todos os impactos que a gente tem tentado gerar. Obrigada, Rê. Obrigada, Cris. O Aladas também está aqui como um dos nossos parceiros, também trazendo muito conteúdo incrível aqui também no nosso canal. Então, depois sigam e acompanhem também todas as ações que já foram feitas. Pessoal, para a gente começar aqui a conversa, quero começar com a Bela e com o Fábio, perguntando, a Bela já até trouxe alguns dados sobre, né, que você falou sobre a virada de chave também da Pin People, né, de quando que foi esse momento que vocês começaram a fazer mais contratações de mulheres. E eu quero saber de vocês dois, né, se teve essa virada de chave e como que vocês mudaram o direcionamento ou começaram a olhar mais para a contratação de mulheres. Muito por causa da porcentagem, né, de aumento que vocês tiveram e também pela contratação aí bem expressiva que vocês tiveram, principalmente nesse último ano. E se isso também teve uma mudança de direcionamento mesmo, né, da estratégia dos negócios de vocês e na conscientização da empresa. Legal, eu vou começar aqui, Fábio. Eu acho que nem eu comentei, né? No nosso caso, foi sim algo pensado, né? Acho que a gente somos hoje em 3 sócios fundadores, né? São 2 homens e eu, compondo aí os founders. E foi, acho que no começo da Pin People a gente não pensava, né, em diversidade, acho que não algo pensado, né? A gente estava muito focado no negócio, fazer acontecer, fazer o negócio virar. Quando a gente teve, né, uma curva aí, uma necessidade de um alto volume de contratação no finalzinho do primeiro quarter do ano passado, a gente parou e começou sim a refletir um pouco em quem que a gente queria trazer, né, em quão diverso a gente queria ter o nosso time. E isso guiou as nossas contratações com certeza, né? Então a gente conseguiu ali no segundo semestre chegar a esses 50% de mulheres e homens na Pin People, e isso obviamente é super positivo, né? Como a Cris comentou, diversidade como um todo é positivo, diversidade traz inovação, faz com que a gente pense de forma diferente, faz com que a nossa cultura interna mude, né? Então, eu particularmente adoro trabalhar com homens, né? Mas eu precisava trazer também, obviamente, sempre com equilíbrio, né? Eu não vou contratar só porque é mulher, eu vou contratar porque é a melhor pessoa para Pin People, né? Mas a gente tem que ir com o pensamento de que dentre, né, todos os candidatos, se eu quero ter um time mais diverso, porque isso vai ser bom para Pin People, eu preciso ter essa consciência e me forçar a trabalhar também com mulheres e entender o porquê que eu gosto mais de trabalhar com homens e não com mulheres e também quebrar os meus preconceitos, né? Então, eu acho que esse é um exercício que eu, como líder aqui dentro da Pin People, me provoquei e fiz.
e outros líderes também, né, esse movimento. Então, acho que é super positivo. Depois a gente fala um pouquinho mais, acho que dos desafios que existem quando a gente traz mulheres, mas com certeza o Fábio tem aí números muito, muito impressionantes, né, de um time praticamente só de mulheres. Então, acho que eu também queria ouvir um pouquinho aí, Fábio, como é que é trabalhar com tanta mulher, né, também. Acho que isso deve ser super interessante. A gente começou, quando a gente começou a Home Agents, a gente começou contratando, a gente tem dois tipos de posição na empresa, desde as vagas operacionais, que é quem efetivamente faz o atendimento, até as vagas administrativas. E a gente sempre procurou contratar as melhores pessoas, né? E chegou algum momento que a gente falou, bom, vamos olhar para dentro e vamos ver o que a gente tem, né, dentro de casa. E aí tem a casa das centenas de pessoas aqui trabalhando conosco, e a gente se deparou que 90% ou mais eram mulheres, né? E no final das contas, se você for ver, como eu falei no começo, né, o apelo dessa oportunidade é muito mais forte para quem tem esse perfil tipicamente de dona de casa, que tem que estar próximo da família, mas tem que ter alguma atividade econômica, não quer depender do marido, ou não pode depender do marido, e ela fica nesse dilema, e de repente ela se depara com uma oportunidade de trabalhar em home office, que permite, né, a oportunidade dela equacionar essas prioridades tão relevantes para a vida dela, e ela agarra com unhas e dentes. E, no final das contas, a gente tem pessoas com um nível de escolaridade melhor, um nível de experiência melhor, e um engajamento muito maior, né? Então, enquanto que numa empresa, vamos dizer, tradicional de atendimento ao cliente, tem lá jovens, início de carreira, que muitas vezes entram já pensando em sair da empresa, né? Porque é uma atividade tipicamente temporária. No nosso caso, são pessoas que têm uma relação de longo prazo e têm um engajamento muito maior com o trabalho, elas têm uma relação diferente com o trabalho, né? E essas pesquisas que a gente faz mostram, que comprovam essa tese, né? E comprovam o fato da gente ser, por incrível que pareça, somos um contact center que tem impacto social positivo, né? Isso é quase que antagônico. E a gente tem até investidor de impacto social, porque eu vou mostrar alguns números aqui que comprovam isso, né? Essas pesquisas que a gente faz, a gente procura medir não só o impacto em qualidade de vida, mas inclusão e saúde e até segurança, né? Então, pra vocês terem uma ideia, em outubro do ano passado a gente fez essa nova pesquisa, 76% já recusou ou não se inscreveu numa oportunidade de trabalho anteriormente por causa da distância de casa, né? Então, a distância realmente importa, né? Distância e preocupação são os dois itens de maior preocupação. Distância e segurança são os dois maiores itens de preocupação ao se aplicar para uma vaga de emprego, né? E no nosso caso, 85% da equipe ou estava desempregada ou estava empregada informalmente antes de trabalhar conosco. E só para reforçar, né, todo mundo que trabalha conosco é CLT. Muita gente fala, sua empresa é home office, então são autônomos. Não, a gente contrata conforme a lei, né, é tudo CLT. Em termos de saúde, né, 84% das pessoas, saúde mental, inclusive, autoestima, né, 84% diz que tem uma melhor autoestima ao trabalhar de casa. Né? Por quê? Porque ela tem essa questão da independência financeira, de estar mais em pé de igualdade com o seu cônjuge. Né? Segurança, 97% se sente mais seguro desde que começou a trabalhar de casa. 60% dessas pessoas já sofreu assédio ao caminho de empregos anteriores. Né? Quando a gente fala de mulheres, isso é muito relevante. Né? A gente sabe que as mulheres estão muito expostas quando pegam um trem lotado, um ônibus lotado. É quase que normal, por incrível que pareça, a pessoa ser assediada numa cultura como a nossa, né? O que é um absurdo. Então, 43% já foi roubada no caminho para o trabalho e 92% conhece alguém que foi. Né? E, para terminar, 65% das pessoas diz que melhorou de saúde, né, depois que começou a trabalhar em casa. Né? Então, são números muito relevantes que refletem no final das contas, você tem um time muito mais engajado, porque é uma oportunidade que faz muito sentido para elas. E aí, quando a Renata pergunta se foi pensado, não foi pensado, né? Mas foi uma grata surpresa. E a gente começou, obviamente, a gente sabia quando a gente criou o modelo que a gente teria esse impacto em potencial, mas não sabia, não entendia que ia ser tanto, né?
E diversidade de gênero, para nós, na verdade, é a regra, né? E não é só de gênero, mas sim de identidade de gênero, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande de identidades dentro da Home Agents, do público masculino, feminino, LGBT, e também diversidade de idade. Uma orientação que eu sempre passo para o nosso time de recursos humanos quanto mais na dúvida, contrata sempre o mais experiente, né? O que tem maior trajetória, maior estrada, que tem maior experiência. E a gente já teve muitas boas surpresas com pessoas que, por exemplo, eram aposentadas e eram as melhores no time de vendas, por exemplo, né? Então, eu acho que a diversidade ela traz muito valor para as empresas e no nosso caso isso é uma realidade, inclusive é uma das fontes do nosso diferencial, né? E a gente leva isso muito a sério. Não, sem dúvida. Acho que alguns pontos que eu queria destacar do que vocês trouxeram, acho que primeiro da Bela, que mostrando que é a liderança também pensando em mudar o tipo de contratação, né? Então, o quanto que também tem esse olhar, né, de como que a liderança precisa estar engajada também para mudar esse cenário e para trazer mais mulheres para o time. É extremamente importante. E no seu caso, é super interessante os números que você trouxe, porque na prática a gente ouve e sabe de algumas dessas informações, mas quando você tem essa noção, né, e quando você tem a visibilidade em números, tangibiliza ainda mais o que, enfim, o que a gente na prática acaba percebendo, né, tanto de pontos positivos de ter mulheres no time, como os dados que você trouxe, como também esses outros números que mostram todo o impacto e todo o cenário que hoje existe ainda no Brasil, né, então é super importante todo mundo saber desses dados, até para que a gente seja mais assertivo nas nossas tomadas de decisões e nos direcionamentos daqui para frente. Super obrigada aqui por compartilhar. Depois até, pessoal, todos os dados que a gente está trazendo ao longo do papo, a gente vai colocar aqui o link aqui embaixo para que vocês tenham também todas as referências. Então, super obrigada por compartilhar e pela diferença que vocês têm feito na vida dessas mulheres. Trazendo um pouco agora para a Fernanda e para a Cris, é super interessante a gente entender como que acontece o contexto na prática, as vagas de tecnologia, de inovação, e tem uma pesquisa que mostra que de 2017 para 2019, as vagas em tecnologia e gestão de negócio, elas cresceram de 12% para 17%. E 5% até você fala assim, né, 5% pode parecer pouco, mas historicamente ele representa um salto significativo, né, nessa porcentagem. Como que vocês observam isso, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre, por favor. Vai, Fê, vou depois. Beleza, Cris, vamos lá, então. Então, eu acredito, né, que o mercado de TI, ele está crescendo bastante, né, como você trouxe aí, Renata. Ele está crescendo muito, principalmente na pandemia, né, que acho que as empresas conseguiram, na maioria, né, dos casos, se converter em trabalho remoto. Então, realmente, assim, o ramo da tecnologia, ela está aumentando bastante. Mas o cenário, assim, feminino, né, ainda não é o ideal dentro da tecnologia, né? E no mercado, se a gente for olhar em algumas pesquisas, assim, por exemplo, uma pesquisa de 2018, nos fala que a força, por exemplo, de trabalho geral norte-americana é formada por 47% de mulheres, mas somente 25% da força de trabalho na TI é formada por mulheres, ou seja, né, as mulheres, elas às vezes não chegam mesmo no mercado de trabalho da tecnologia. E por isso que o que o Fábio falou, eu achei super interessante aí de realmente converter essas pessoas que estão desempregadas, que estão com empregos informais, assim, porque é tão difícil, né, as mulheres chegarem nesse mercado que também não adianta a gente chegar e falar assim, vamos fazer uma ação aqui, eu vou começar a contratar as mulheres que já estão contratadas em outras empresas. Isso, assim, não gera, né, não movimenta aí o que a gente não chega no nosso objetivo, né, que é de aumentar realmente a força de trabalho feminina na tecnologia. Então, por isso que eu achei super interessante aí o que o Fábio falou em relação a isso, né?
E uma outra pesquisa de 2020, ela mostra que as mulheres em algumas big techs, como, por exemplo, a Apple, a Microsoft, o Facebook, a quantidade de mulheres nessas empresas varia entre 28% e 37%, né? E as mulheres ocupando papéis técnicos já cai de 20% a 23%. E na DTI, os números eles estão mais ou menos dentro dessas faixas também, né? Hoje, 26% da força de trabalho na DTI é formada por mulheres, e cerca de 22% são mulheres na trajetória de desenvolvimento, né? 22% das trajetórias de desenvolvimento são ocupadas por mulheres. Então, assim, a gente vê que os números são baixos ainda, mas eles refletem isso que eu falei, né? Que as mulheres, elas não chegam no mercado de trabalho, né, da tecnologia. E aí, quando a gente vai para a liderança feminina, esses números também refletem a falta de mulheres na liderança de empresas. Né? Se a gente for ver essas pesquisas, né? Tem uma pesquisa do Women in Business de 2020, que nos fala que a liderança sênior no mundo de mulheres é composta por 31% por mulheres, né? Então ainda é muito baixa. A gente ainda tem poucas líderes mulheres no mundo, considerando aí agora, né, vários outros segmentos. E quando a gente entra na TI, essas mesmas big techs que eu falei mais cedo, a liderança feminina nelas varia entre 25% a 33%. E na DTI também estamos mais ou menos nessa faixa, né, de 28% de lideranças femininas. A gente, com certeza, tem que almejar que esse percentual aumente muito, assim, né, que a gente consiga realmente uma paridade, como na Pin People, né, que a Isabela falou, que, né, 50%, nossa, seria realmente um sonho, assim, né? Mas algumas pesquisas falam que a gente passar dos 30%, que esse 30% que o mundo já passou aí de liderança sênior, é um marco super importante, porque é um momento, é um ponto de inflexão, né, que fala que a partir desse momento, se as mulheres elas começarem a realmente ocuparem papéis de liderança e realmente terem um percentual expressivo numa empresa, de mais de 30%, né, que já é baixo, é o momento em que elas começam a ter realmente voz ativa, em que elas param de representar uma minoria, e elas começam a ter realmente uma voz para defender as suas opiniões e tudo mais. E a gente sabe, né, como o pessoal já falou, que diversidade traz criatividade, né? A gente ter pessoas diferentes, com bagagens diferentes, trajetórias diferentes, tomando decisões, é o que traz uma super criatividade e as decisões, as discussões, elas acabam sendo muito mais ricas, né, para uma empresa. E como eu já falei, né, na minha introdução, eu acredito que falar, né, dessas lideranças, falar, né, ter essa representatividade é uma coisa super poderosa, super motivadora, geradora de propósito, né? Então, se eu como mulher que não estou exercendo um papel de liderança e eu vejo uma mulher assumindo isso, eu passo a acreditar que eu consigo chegar lá, né? Então, eu vejo que isso é imprescindível mesmo. Vou lá. Foi, Fê? Acabou? Vai lá, Cris. Bom, nossa, muitas coisas para dizer. Assim, um pouco do que eu ia falar, respondendo a pergunta da Renata, sobre esse volume de vagas, né? O aumento percentual, talvez pequeno e tímido, de mulheres dentro da área de tecnologia, olhando pelos óculos, pelas lentes do IAB, que fala sobre publicidade, a publicidade, ela é um campo onde a tecnologia ela está totalmente vinculada com esse aumento dessa empregabilidade. Então, aumentando vagas na publicidade, obviamente, a gente vai ter que puxar mulher, porque não tem como falar de publicidade hoje sem falar de tecnologia. Então, ontem e todos esses últimos dias dando aula e participando de fóruns como esse, então, vou juntar um assunto no outro. A gente precisa trabalhar a base, né, que é a educação. E quando a gente fala sobre tecnologia, juntando um pouco do que a Fernanda falou, as meninas não chegam lá, porque são assuntos, né? Engenharia, algumas outras áreas de tecnologia,
ciência, as meninas não são encorajadas a esse tipo de carreira, né? Então, o nosso papel também como ser humano, e não apenas como olhando pelo aspecto profissional, mas como ser humano, que a gente incentive, que eu incentive minha filha a pensar que ela pode ser astronauta, que ela pode ser uma engenheira, né? O quanto a gente tem que pegar pela base e abrir a cabeça das meninas para que elas se sintam confortáveis em falar desses assuntos, que elas não se sintam menosprezadas ou menos capazes, né? Tem um projeto super legal da Viviane Duarte, que chama Plano Feminino, que pega meninas e abre o leque de sonhos delas, né? Que elas não precisam ser só caixas de supermercado, que elas podem ser o que elas quiserem, né? Toda menina tem um sonho e a gente precisa incentivar esse sonho. E é a partir daí que a gente gera insumos pessoais para que a pessoa tenha coragem de se aplicar para vagas. Eu estou falando de pessoas pequenas que vão se formar ainda em termos de personalidade ou de imaginar que elas podem sonhar, né, muito mais do que elas foram apresentadas no seu ambiente, no seu convívio. Então, acho que passa muito pelo aspecto da educação. Claro que a gente não pode depositar todas as nossas esperanças da igualdade de gênero na geração que está por vir da minha filha, né? A gente tem que fazer hoje, e aí eu chego nos 30% que a Fernanda falou, o quanto que a gente precisa chegar nesses 30%, que é um marco realmente importante. E faz parte do nosso papel, né, como líderes ou pessoas que estão com essa oportunidade de verbalizar, como a gente tem essa oportunidade aqui no Cubo, de trazer esse assunto, foi o que a Fernanda disse também, concordo super. Quanto mais a gente fala, mais a gente consegue gerar essa empatia, essa identificação e trazer o outro para a mesa e dizer o seguinte: nós precisamos fazer esse movimento. É hoje, não é amanhã e não é na geração futura da minha filha, né? Espero que hoje, amanhã, a gente chegue nesses 30%. E eu penso que a gente precisa gerar os momentos de fricção. Eu tenho estudado muito sobre esses vieses inconscientes e quanto a gente vai, como ser humano, se acomodando no que a gente entende, no que a gente aprendeu, a gente se acomoda ali. E quanto a gente tem que ir criando patamares novos, né, as catracas da vida, a gente tem que rodar a catraca da vida, tem que fazer uma força para a gente sair daquele lugar que a gente está e passar para outra faixa de conhecimento e percepção das nossas próprias acomodações. Acho que as fricções das questões de gênero e da diversidade, elas são necessárias. O quanto a gente coloca na nossa vida marcos para falar, eu preciso falar sobre diversidade de gêneros, para mim, diversidade de raças, diversidade de classes sociais, essas diversidades, quanto a gente se impulsiona a falar disso. E acho que essas fricções, nós temos um papel fundamental nessas fricções. Vou dar um exemplo dentro do IAB. A gente tem dentro do IAB os papéis dos presidentes de comitê. São as pessoas que discutem os assuntos técnicos dentro do IAB. E todo ano a gente faz a eleição dos presidentes de comitê. Para chegar a ser presidente de comitê, você precisa ter 50% de frequência nas reuniões, precisa ser um líder naquela área, precisa ser reconhecido e tal. E a gente percebia que os elegíveis eram todos homens. Todo ano só tinha homem que era elegível. E a gente parou para pensar como é que a gente vai fazer uma mulher ser presidente de comitê se elas não estão nem atingindo os critérios mínimos. E a gente criou um momento de fricção no ano passado. A gente criou o papel da vice-presidente. A gente só pôs mulher ali na vice-presidência. Nossa, a gente foi rechaçado. Por que vocês colocam as mulheres como vice, não como presidente? Eu falei, eu vou criar uma base, vou obrigar essas vice-presidentes, obrigar, que coisa feia essa minha palavra, né? Mas vou impulsionar essa mulher para que ela chegue nos critérios mínimos. Então, a gente acompanhava a agenda dela para que ela participasse das reuniões, a gente acompanhava para ver se ela estava, de fato, engajada, produzindo artigos, estudando sobre o assunto. E aí, de um ano para outro, a gente saiu de 100% de presidente de comitê homem para 50% cada um, porque a gente conseguiu uma base de mulheres que seriam elegíveis. Nesse ano, eu não precisei impulsionar mais nada. Então, acho que quando a gente para pensar, poxa, o sistema de cotas vai colocar talvez uma base não qualificada, né? Quando a gente pensa, eu acho que a gente tem que pensar em momentos de fricção. Eu não vou falar de cotas, não vou falar, mas quais são esses momentos que a gente para pensar e estabelece um patamar para fazer essa base chegar lá, né? Como que eu faço para chegar nos 30% que a Fernanda falou? Que quando a gente tiver talvez essa massa dos 30%, o fluxo começa a se autorregular, né? O quanto a gente está gerando essa fricção. Então, com relação a vagas de tecnologia na publicidade, eu acho que quem entende de tecnologia dentro da publicidade vai ter uma carreira muito mais longeva, né? Porque tem muita oportunidade por aí, e o quanto a gente, como líder, tem que criar essas fricções, esses momentos, para fazer a gente chegar nesses 30% e abrir a cabeça daquelas mulheres que não sonham em um ambiente de tecnologia, porque a gente precisa chegar lá.
Muito bom, Cris. Eu adorei o termo momento de fricção, porque é exatamente isso, né? E tem muita gente que, quando fala sobre aumentar a quantidade de mulheres no time, aumentar mulheres na tecnologia, etc., a questão de colocar cotas, fala, não, mas cotas não. E a palavra cotas, ela assusta, né? Então, quando você muda a palavra, quando você fala, vou colocar como meta da minha empresa ter mais mulheres, aumentar a quantidade, aumentar a porcentagem, é uma meta que eu estou colocando, ou é um momento de fricção, muda completamente a abordagem, né? Então, muito legal ouvir isso de você, até para incentivar outras empresas, né? Por que não criar momentos de fricção dentro de cada uma das empresas, dentro do mercado como um todo, para que a gente consiga mudar um pouco essa realidade. Até, Cris, quero continuar com você, porque além da jornada da mulher no trabalho, né, muitas vezes ela tem uma jornada dupla, ela tem uma jornada tripla. A gente está aqui com a Bela, que é uma das mães do Cubo, né, que foi mãe recentemente aqui no Cubo. Recentemente não, né, Bela? Já deve ter uns 2 anos, acho, 2, 3 anos. E que tem essa dupla jornada, né? E, Cris, eu sei que vocês têm uma das frentes que você toca é compartilhar, e que você compartilha esse equilíbrio, né, entre o sucesso pessoal e o sucesso coletivo. E a minha pergunta para você é como trazer os homens, né, e mulheres também, e todo mundo para esse diálogo, né? Além de criar momentos de fricção, o que você dá de dica, o que você gostaria de compartilhar também para trazer todos para esse diálogo, para a gente melhorar essas discussões? Bom, primeiro, Bela, sinta-se abraçada. Estamos juntas com uma bebê de 2 anos. Eu também tenho. Bolsinhas também tem filhos, né? E a Fernanda, não sei dos outros dois, né? Então, a todas as mulheres e homens que nos assistem durante a pandemia com filhos, um abraço virtual. Tamo junto. O que eu acho que a gente tem que fazer, Rê? A gente tem que falar sobre o assunto. E parar e falar e conversar. E dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso colocar esse assunto. Eu preciso chegar na reunião e dizer assim, queridos, eu não posso fazer uma reunião na hora do jantar, porque isso vai causar um caos na minha família. A gente não pode, culturalmente, a gente tentava afastar, né, ou proteger o nosso ambiente da casa e o ambiente do trabalho. Agora não deu mais, a gente está dentro de casa e sinto muito, é isso que temos. Eu preciso passar aspirador de pó, porque a minha filha derrubou um monte de pó de café no meu pé enquanto eu estou fazendo a reunião. Então, a gente precisa tentar conciliar esses pratos, né? O que a gente precisa fazer para resolver tudo isso? Olha, se eu tivesse a solução pronta, eu ganharia $1 milhão. O que eu proponho é sempre o diálogo e a conversa e trazer esse assunto à tona e conversar francamente com as pessoas que estão ao seu redor para que te ajudem nesse ambiente que é colaborativo, né? Tem algumas máximas dos grupos de mães que dizem assim, ninguém cria um filho sozinho e eu vou ter que criar minha filha junto com o pessoal que trabalha comigo também, porque elas vão ter que entender que a gente precisa compartilhar o tempo nesse sistema maluco aqui. O que eu acho que é interessante a gente observar é que também no assunto equilíbrio da vida pessoal com filhos e tudo mais, a gente precisa ter os momentos de fricção, as paradas técnicas para conversar e trazer esse assunto à tona. Tem algumas pesquisas que falam sobre o quanto isso foi muito mais prejudicial para a mulher durante a pandemia do que para o homem. Alguém... Bela, você quer falar agora? Não, continua, Cris, aí depois eu te complemento. Tá legal. Então, eu vou trazer alguns números que eu vi de uma pesquisa super interessante, que falam sobre... A ONU fez várias pesquisas sobre o impacto do Covid na mulher, comparando, né, o impacto empregatício da mulher e do homem, teve um prejuízo muito mais acentuado para as mulheres, porque esse estágio de cuidar da família e dos idosos e dos filhos ainda é uma sobrecarga que recai para a mulher. Culturalmente, a gente vai e assume isso, né? A gente vai e simplesmente vira o trabalho da mulher, são trabalhos invisíveis. Então, 85 milhões de mulheres deixaram seus trabalhos. Olha só a quantidade de mulheres. Se a gente for comparar numa pesquisa da OIT, Organização Internacional do Trabalho, o estudo mostra o impacto masculino, né? 5% das mulheres perdem o emprego, comparado com 3,9% dos homens. Porque as mulheres simplesmente tinham que cuidar dos filhos, dos idosos da casa, e não tinham como. Né? As escolas fechadas, como é que a gente faz? Né? A gente precisa cuidar desse ambiente familiar. Né? E aí muitos empregos de mulheres também estão vinculados com a área de varejo, hotelaria e atendimento ao público.
com o comércio fechado, hotelaria e turismo fechado, essa frente de trabalho, atendimento ao público, ela perde esse posto de trabalho, aí vira uma base super interessante para o Bolsinhas ali da Home Agent para trabalhar, pessoas qualificadíssimas que vão ter que trabalhar dentro de casa. Mas, num primeiro momento, elas perdem seu trabalho de frente ali de atendimento ao público. Então, também acho que trago aqui para vocês uma campanha super legal de uma organização chamada Woman to Watch, que eles trouxeram uma campanha chamada O Trabalho Invisível, o trabalho que ninguém vê. Porque quando a gente tem um contexto de home office e você tem que fazer, acordar, servir o café da manhã, organizar a casa, fazer todas as suas reuniões, montar o almoço para os filhos e cuidar das aulas virtuais, porque as crianças não sabem lidar com as plataformas. E eu estou falando de uma classe que tem essa realidade, tá? De pessoas que têm devices suficientes para ter os filhos em aulas paralelas, sei lá, tem gente que tem 2, 3 filhos, um tentando estudar tabuada, pulando na cama, outro gritando, arremessando bolinha, e você tentando fazer a sua reunião. O quanto isso gera uma carga emocional e estressante dentro de uma casa, quanto isso tem que ser compreendido pelo empregador e por nós, líderes das operações, quanto a gente tem que gerar momentos de intervalo, quanto a gente tem que respeitar cada vez mais o horário do almoço, os intervalos entre as reuniões, propor momentos de folga, jornadas talvez mais flexíveis, né? E esse entendimento que precisa estar na nossa cabeça, né? Estou lendo um livro bem interessante, chama O Capitalismo Consciente. Eu acho que fala um pouco sobre o equilíbrio, né? Da gente ter uma vontade de competir e desenvolver as empresas, mas a gente não pode adoecer as pessoas, né? A gente não pode ter empresas que adoecem seres humanos. A gente precisa ter empresas que gerem esperança, a vontade do cara trabalhar, a vontade dele se desenvolver, e não o desenvolver gerando uma ruína no aspecto pessoal e na construção daquele ser humano. Então, é um pouco de tudo isso. Para resolver isso, só conversando, só pedindo ajuda, levantando a mão e falando, preciso parar, porque minha filha está causando aqui do lado. Boa, eu vou complementar aqui, acho que algumas coisas com a vida como ela é, né? Que nem a Cris falou, a gente se sente super abraçada nessa hora, e acredito que o Fábio também, com 2 filhos em casa, então também sinto o nosso abraço, viu, Fábio? Deve ser uma loucura com 2. Mas eu acho que 3 pontos que eu queria trazer aqui como experiência própria, né? Aqui, acho que um dos meus sócios é, inclusive, meu marido, né? Então, o desafio foi impressionante, assim que o João nasceu. Mas eu tive todo o suporte familiar e dele, né, aceitando também esse momento onde não tem como, né, a mãe é muito mais presente ali nos 6 primeiros meses, porque a criança depende muito mais dela do que o pai, né? Então, no caso aqui foi super tranquilo, mas foi possível porque o Fred acho que me deu todo o apoio e foi super compreensível nesse sentido. Por outro lado, eu acho que quem gosta de trabalhar, e acho que muitas mulheres adoram trabalhar, e eu me considero, sim, uma workaholic, eu preciso admitir que, sim, às vezes vou ter que abrir mão de algumas coisas que dependeriam da mãe, porque eu vou colocar o trabalho em primeiro lugar. Então, isso é normal, né? E acho que a gente não pode se sentir culpada disso, né? Isso faz parte, a gente vai dividir, a gente vai buscar ajuda, porque para mim, né, eu vou trazer isso para minha realidade, era super importante eu conseguir trabalhar, porque eu amo fazer isso. Então, só cuidar do meu filho não ia me trazer a felicidade que eu preciso, né, para viver, enfim. Então, e eu levei isso muito bem, levo isso muito bem, né? Em nenhum momento eu me coloco ali como vítima e me sinto culpada. Eu acho que a gente tem que dividir nosso tempo. Acho que a criança começa a entender, né? Então, também, né? Todo mundo aprende. E isso faz parte, né? Então, acho que a gente tem que ter essa consciência também. E eu acho que isso faz com que, muitas vezes, as mulheres acabam que elas não se candidatam para algumas vagas pela falta de flexibilidade, que ela acha que ela não vai encontrar naquela empresa, né? Então, eu sou um caso real disso, né? Que nem eu comentei com vocês, eu sempre adorei trabalhar com homens, precisei me conscientizar que eu precisava ter um time mais diverso, contratar mais mulheres e tentar entender o porquê disso, né? E eu precisei ser mãe para entender e ser mais flexível, né? Eu espero que muitas mulheres não precisem disso para fazer esse movimento, né? Eu precisei entender que os horários são diferentes, né? Então, hoje a gente tem outras pessoas aqui na Pin People que são pais e são mães,
a gente prefere, né? No meu caso, eu prefiro muitas vezes fazer uma reunião às 9 horas da noite do que às 7 horas da noite, que é a hora que eu dou banho, dou jantar. E tá tudo bem, né? Então, e o time precisa entender isso. Acho que tem que ser bom para todo mundo, né? Então, hoje na Pin People, acho que a gente tem muito essa transparência de flexibilidade para poder ter um horário que atendam as mães, os pais, né? E quem não é pai, quem não é mãe também, né? Porque muitas vezes daí essa pessoa quer jantar às 9 horas da noite, às 10 horas da noite, ele não tem filho, né? Ele não vai estar nem aí, né? Por que a gente não pode fazer a reunião às 7 horas da noite? Então, é um equilíbrio, né? A gente tem que ser muito transparente, tem que conversar, e se a gente quiser realmente ter uma organização diversa, né? Então, acho que são esses 3 pontos aqui que para mim fizeram muita diferença, né? Ter um marido empreendedor junto comigo, que me apoiou em todos os momentos, aceitar que eu gosto de trabalhar e que eu vou abrir mão de algumas funções de mãe para poder colocar o trabalho em primeiro lugar em muitos momentos, e o terceiro que é realmente tirar esse nosso viés inconsciente aí, ser mais flexível, entender a realidade de todo mundo. Então, só queria colocar esses pontos como uma experiência própria que fizeram muita diferença para mim. Eu queria colocar também uma visão minha. Eu acho que, pensando no mundo pós-pandemia, né, em que a gente vai deixar de ter a obrigação do home office, todo mundo confinado dentro de casa, e a dinâmica voltar ao normal, no sentido de crianças na escola, né, a dinâmica das casas mais organizada, e também empresas mais flexíveis, né, com relação ao home office. Então, assim, eu acho que no pós-pandemia as empresas o modelo híbrido vai ser a regra, na minha visão, né, na maioria das empresas. Não vai ficar nem lá, nem cá, né? Não é de 100% home office, não é 100% no escritório como era antes. Então, nesse mundo de maior flexibilidade, as mulheres vão conseguir conciliar melhor esses desafios, né? Os 30% que a Fernanda e a Cris falaram, eu acho que eles vão ser mais fáceis de atingir. Não só porque a mulher vai conseguir encontrar um equilíbrio melhor, né, entre as suas prioridades. Aquele tempo, para vocês terem uma ideia, na nossa realidade, as pessoas gastavam 4 horas por dia para ir para o trabalho, né, 2 para ir, 2 para voltar. São 4 horas por dia que eram rasgados e jogados no lixo, né? Hoje as pessoas, a partir do modelo híbrido, né, do modelo pós-pandemia, você vai ganhar esse tempo, né? 4 horas por dia em um ano são 60 dias de vida que você ganha, tá? É muito tempo, tá? Ou que você deixa de jogar fora. Então, eu acho que vai ser... tanto é que os trabalhos vão ser, acho que, mais acessíveis também, né? Que você vai ter menos a barreira da distância, tá bom? Então, acho que, assim, é mais uma visão minha, talvez um pouco otimista, mas eu acho que o pós-pandemia vai ser mais inclusivo para as mulheres. Não, sem dúvida. E vocês... Claro. Desculpa. Deixa eu complementar uma coisa. Eu não sou mãe, né? Então eu não consigo falar sobre, né? Eu não tenho essa propriedade para falar, mas tem um assunto que você falou, Renata, sobre o diálogo, aproximar os homens, né, do diálogo, que eu acho que que eu posso falar um pouquinho, que existe uma pesquisa, né, de 2018 que fala que os homens não têm a mesma percepção da diversidade que as mulheres. Eles acham que as empresas, por exemplo, são mais diversas do que elas realmente são. E a gente aproximar, né, esse diálogo que a Cris falou, e a gente mostrar, tangibilizar pelos dados, como você falou também, Renata, eu acho que é super importante mostrar isso acontecendo nos dados, né? Mostrar assim, não, gente, olha aqui, a nossa empresa não é tão diversa como parece, né? Ou como a gente gostaria. Então, acho que esse tipo de diálogo, essa tangibilização pelos dados, é uma coisa que a gente consegue fazer para aproximar os homens desse diálogo também. Não, sem dúvida. Cris, sei que você está com o horário apertado aqui, então queria só te pedir, antes de você sair, só para se você puder dar uma dica para quem está aqui nos assistindo, para as empresas que querem mudar esse cenário, qual que é a principal dica que você dá para as empresas nesse sentido, por favor? Legal. Primeiro, eu preciso me desculpar, porque eu preciso sair correndo aqui, no mundo pandêmico. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, foi um prazer enorme, Bela, Fernanda e Fábio, nos conhecermos um pouquinho mais e nos aproximarmos. Minha dica, novamente, né? Se conselho fosse bom, eu estaria vendendo isso a $50 milhões.
Mas o que eu sinto que é necessário a gente parar para pensar e parar para falar sobre esses momentos de fricção e lembrar que é uma jornada, não é uma corrida de curta duração, a gente está falando sobre uma maratona. Então, por mais que você atinja os 30%, o quanto você vai conseguir sustentar aquilo, né? No curso que eu estou fazendo sobre a diversidade e a inclusão, a diversidade, ela é sobre... se você conseguir atingir aquele mínimo de participação e conseguir garantir aquilo como realmente genuíno, fazendo parte da sua essência. Porque não dá para você ter uma diversidade para você ostentar. Olha aqui, meu amigo que tem problemas físicos, esse outro aqui, todo mundo que é diferente de mim, eu crio uma agenda dos meus amigos diversos só para mostrar para os outros que eu estou fazendo alguma coisa de diversidade. Isso não é sustentável, isso não é verdadeiro, né? Isso é plástico. Então, quando a gente traz mulheres para dentro da nossa empresa e consegue mantê-las. Quando a gente traz uma pessoa de baixa renda para a nossa realidade, que tem que pegar o vale alimentação e dar para a família e não consegue se sustentar, quanto que ele consegue chegar na nossa empresa de verdade todos os dias digno para trabalhar, com uma tranquilidade mental para trabalhar, o quanto a gente consegue trazer uma pessoa de outra raça, e o quanto a gente consegue ter diálogos abertos e francos. Eu morro de medo de errar, eu como líder, tenho muito medo de errar com um público que tem uma orientação sexual diferente da minha, com um público que tem uma orientação, uma raça, uma cultura diferente da minha, porque eu quero ser diversa, mas eu não sei chegar lá, né? Então, acho que o assumir que a gente não sabe, conversar francamente e gerar esses momentos constantes, não é só, cheguei nos 30%, ufa, bate a meta. O ano que vem você vai estar em 6%, 5%. Esse povo vai sair da sua empresa, né? Isso tem que ser uma regra de vida e não uma meta mensal. Acho que essa é a minha... Se eu puder deixar uma colaboração. Gente, eu preciso muito ir mesmo. Peço mil desculpas. Super obrigada, muito obrigada. Um beijo para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E foi nessa linha aqui que a Cris trouxe, né, de não só ter esses 30%, mas de manter esses 30%, né, acho que é importante também e fundamental a empresa estimular, né, e continuar estimulando as mulheres dentro da organização, estimulando os talks, etc. E eu sei que a DTI tem realizado diversas iniciativas e ações internamente, né, e no ano passado vocês realizaram muitos encontros entre mulheres no mercado de trabalho, e também tem o Guilda Plural, que eu quero que você fale um pouquinho aqui também para a gente, que é um grupo responsável por trazer conversas e discussões sobre inclusão e representatividade, né, no contexto de trabalho. Então, queria que você falasse um pouco sobre as iniciativas que vocês têm desenvolvido e sobre a importância delas no dia a dia para ter essas mulheres dentro do mercado de trabalho. Beleza. Legal. Beleza. Então, né, na DTI a gente tem diversas ações mesmo que contribuem para alcançar, né, essa paridade de gênero, visando conscientização, representatividade, e a Guilda Plural, como você mencionou, é uma delas. Vou explicar assim, rapidinho como que a gente se organiza na DTI, para vocês entenderem a potência que um movimento como esse representa. Então, na DTI a gente se organiza em squads, tribos e alianças. O squad, normalmente, é o time que toma conta, é um time pequeno, né, que toma conta de um cliente, de um produto. A tribo é uma junção de squads, né, um conjunto de squads, e a tribo ela já tem a sua liderança também, que é cross ali, né, de vários squads, e várias tribos compõem uma aliança. Uma aliança ali é formada entre 100 a 150 pessoas, e ela também tem a sua liderança que atua de forma cross. Então, essas unidades, essas fractais, né, que a gente chama, essas pequenas unidades que vão crescendo, é o que forma a empresa, né? Então, várias alianças ali formam a DTI, e existe uma pequena estrutura centralizada que ajuda a unir essas estruturas de aliança. E, de forma horizontal nas alianças, né, ou seja, iniciativas que abrangem todas as alianças, existem as guildas, que são um grupo de pessoas que vão ali para discutir, ou, né, se encontram para conversar sobre certos temas, o tema basicamente que elas quiserem, né? E a Guilda Plural, ela é uma dessas guildas, e ela nasceu com o intuito de trazer discussão de diversidade para dentro da empresa.
E por que esse tipo de coisa, né, deu super certo? Como a estrutura ela é descentralizada, então a decisão ela é levada muito para a ponta, as pessoas têm bastante autonomia, elas acabam tendo muita autonomia também para levar as discussões que elas acham que é realmente importante, que vai realmente gerar valor para a empresa, que vai gerar valor para elas também, né? E isso gera propósito nas pessoas, isso gera motivação. E realmente a gente teve uma série de encontros aí, né, sobre as mulheres na TI, a gente falou sobre mulheres na TI, sobre liderança de mulheres, sobre a maternidade também, que foi um assunto que a gente trouxe aqui também, né? Exatamente com esse viés de conscientização, que é super importante, porque, afinal, os homens, eles ocupam grande parte da força de trabalho, então é importante que eles, que também estão ali nas lideranças, apoiem esse movimento, né, estejam também pelo movimento e tudo mais, e a representatividade que eu já falei bastante aqui. Teve um encontro que foi super interessante, que foi promovido recentemente na empresa, que foi chamado de Campfire, que foi um lugar seguro para as mulheres compartilharem experiências, positivas ou negativas, que foram guiadas por palavras como síndrome da impostora, machismo, representatividade, superação. E foi um momento que as mulheres falaram e os homens escutaram. E foi assim, para mim, foi um encontro assim extremamente importante para a empresa, porque ajudou a construir uma rede de apoio, sabe assim, as mulheres que estavam ali, eu estava nesse encontro, assim, eu me vi nelas, assim, e com certeza elas também se identificaram, né? Então, e só de terem alguns homens ouvindo, às vezes a gente não conseguiu chegar em todos os homens, mas só de ter alguns homens ouvindo já é super importante, né? Já tem um valor super grande, enorme, né? É importante eles verem que o que a gente passa não é mimimi, não é TPM, né? E que a disparidade existe, que existem barreiras, existem obstáculos mesmo para a mulher nesse, né, na tecnologia, né? E assim, eu acredito que nessa rede de apoio é uma das dicas assim que eu daria para que empresas, para que ações sejam criadas, né? Para que empresas invistam nessa diminuição da disparidade de gênero. Então, assim, essa criação, né, do ambiente de segurança psicológica, para mim, ela é super importante, assim, as mulheres, elas se sentirem ouvidas, se sentirem acolhidas na empresa. Isso tem tudo a ver também com a flexibilidade dos horários que a gente tem falado, né? A mulher, ela se sentir que aquela empresa, ela tá por ela, é super importante, né? Para ela realmente falar, não, eu tô aqui e eu gosto de trabalhar aqui, né? Assim, esse ambiente me acolhe. Esse ambiente não vai falar que eu não posso dar o jantar para o meu filho às 7 horas, né? Então, assim, esse ambiente saudável, que as pessoas confiam uma nas outras e não tem medo de expor suas opiniões, para mim é uma das dicas assim, mais importantes como ação, né? Para que as empresas consigam ter mais, né? Alcançar mais mulheres aí trabalhando com elas. E além de outras dicas também que eu queria dar, assim, autonomia também, né, assim, dar autonomia para as pessoas, autonomia, ela gera diversidade, como eu já falei, propósito, a gente ter autonomia para colocar em pauta assuntos importantes, as pessoas realmente se sentem motivadas a discutir, as pessoas se sentem, de novo, ouvidas, né, se sentem acolhidas, a representatividade, que eu já falei, a terceira dica, já falei bastante disso, mas, assim, tem uma coisa super legal, assim, que eu vejo, né, a gente vê, nesse momento de pandemia, os países que mais passaram bem, né, pela pandemia, que tiveram mais ações efetivas, são países liderados por mulheres. Isso é super legal da gente saber, da gente ouvir, né, falar, nossa, realmente é uma coisa muito importante. E, além disso, assim, outras duas dicas, né, que eu daria, de ações que são importantes para esse tipo de coisa, é a contratação descentralizada. Lá na DTI a gente tem como eu falei, né, a estrutura ela é descentralizada, então os times, os squads, eles têm autonomia de contratar pessoas que eles acham que vão ser importantes para eles naquele momento.
E só da gente ter muitas pessoas diferentes, né, não ter uma área centralizadora de contratação, só da gente levar esse tipo de decisão para a ponta, a gente já gera diversidade. A gente já gera pessoas diferentes lidando com contratação. Né? Então, elas já trazem opiniões diferentes e já só disso acontecer já traz um pouco de diversidade para a empresa. E como a Cris falou um pouco também mais cedo, eu acredito que o investimento em ações formadoras claro, né, assim, a gente faz um tanto de ação, né, na empresa, mas, como eu falei, às vezes a mulher nem chega ali, nem chega, ela nem se candidata para a vaga, né, como a gente falou também, ela não acha que ela é capaz ou que ela tem os requisitos para aquela vaga, né? Ou simplesmente ela não acredita que o mercado de tecnologia é para ela. E eu acredito que as ações formadoras, elas são, assim, como se fosse assim, né? Se a gente pudesse ir lá no ensino médio, ou lá no ensino fundamental, e falar para as meninas que é possível, né? Que elas poderiam chegar lá, que elas conseguem, que para mim é uma ação que a gente deveria tomar agora, né? Então, Sim. A DTI mesmo, ela tem algumas ações nesse sentido, já tem algumas parcerias com as universidades, existe um programa que chama DTI Desenvolve, que está começando, mas ainda não formadora desse jeito que eu falei. Mas, para mim, é o lugar que a gente deveria almejar. Né? Muito bom, Fernanda. Muitas dicas aqui para compartilhar com todo mundo que está aqui nos assistindo. Super obrigada. Fábio, Bela, acho que para a gente concluir nosso talk, que nem parece, mas a gente já está 1 hora aqui falando, passou super rápido. Eu queria pedir, além de algumas dicas, até complementares a que a Fernanda e a Cris já trouxeram, eu queria também puxar um pouco para o olhar de vocês do resultado da empresa, né? Do impacto também que pode ter mais mulheres no time em comparação com o resultado da empresa. Porque eu sei de alguns dados das empresas de vocês que a Home Edit, por exemplo, ela cresceu 4 vezes de 2009 para 2020 e a PinPeople cresceu mais que dobrou o faturamento de um ano para o outro. E o Fábio trouxe um pouco, né, do quanto que é importante também ter a diversidade, até muitas vezes para tomada de decisão, para novas soluções para os problemas, né? Então, você ter um time diverso traz uma pluralidade ali de novas possibilidades de resolução de problemas, etc., entre N outras coisas. Queria ouvir um pouco de vocês, o quanto que vocês percebem que pode ter sido um impacto também de ter trazido mais mulheres, seja para o time, seja para a liderança, etc., e também ouvir algumas dicas que possam ser complementares às que as meninas já trouxeram também, por favor. Pode falar aí, Fábio, eu falo depois. Primeiras damas, poxa, primeiras mulheres. Bom, vou falar aqui só porque você falou, mas bem rapidinho. Acho que a diversidade, né, ou trazer mais mulheres na PIN, com certeza o resultado, né, financeiro, enfim, da PinPeople é consequência do time que a gente tem. Então, obviamente, elas foram essenciais para a gente alcançar o que a gente alcançou no ano passado e o que a gente ainda vai alcançar. Então, acho que ter um time, né, com um olhar mais diverso fez até com que a gente, dentro da PinPeople, né, a gente criou recentemente um comitê da diversidade, que acho que isso é algo que impactou a nossa cultura, está impactando, né? Acho que nós, como sócios fundadores, a gente agora está começando a entender e a ouvir esse comitê da diversidade. Então, acho que isso, né, ele é composto por diferentes perfis aqui, né, dos nossos pinners. Foi aberto, quem quer se candidata e na verdade, pode participar. Mas isso fez com que abrisse a nossa cabeça, né? Então, hoje a gente tem que ouvir o time, a gente cria algumas ações com base no que a gente está ouvindo, né? Esse comitê trazendo para os sócios fundadores, né? Então, a nossa cultura com certeza é outra se a gente for pegar, né, o início ali de 2020 para agora, início de 2021. Então, obviamente, a gente sabe como a gente quer fazer as coisas, acho que tem muito na nossa cultura, dos nossos valores que não vão mudar, né, que a gente sempre quer reforçar, mas algumas coisas foram adicionadas, né, a gente complementou. Então, isso para mim é consequência direta, né, de ter hoje um time muito mais diverso e que está ajudando a gente a construir essa cultura, né? Hoje, diferente, acho que da Home Agent, a gente é super pequenininho em número de colaboradores, né? A gente tem 30 pessoas.
né? Eu imagino quando a gente tiver 100, vai ser outra Pin People, né? Já é diferente do que quando a gente tinha 10. Então, a gente está numa constante construção e ter mulheres no nosso time, acho que só trouxe resultados positivos aqui para a gente. Eu acho que no nosso caso, como assim, é algo que a gente nunca precisou mudar o rumo, né? Então é muito natural para nós conviver com mais mulheres do que homens. Até eu falei muito da área da operação, mas na gestão também, quer dizer, da liderança da empresa, de 5 pessoas, 3 são mulheres. E eu acho que isso é como deveria ser, né? E eu não me vejo, eu não acho que isso, em nenhum momento me questionei se isso estava certo ou errado, porque é o jeito certo de acontecer. E eu acho que esse número, eu estava pensando aqui, né? A gente vive num momento em que tanto a Cris quanto a Fernanda falaram, né, de uma meta de chegar em 30% de representatividade feminina. Pensando bem, está errado também, né? As mulheres são 50% da população. Se chegar em 30%, ainda está longe. Então, é um caminho longo ainda para seguir. É claro que as mulheres têm seus desafios, né? No final das contas, tem que lidar, precisa lidar com, por exemplo, você vai ter filho, você vai se afastar do trabalho, mas como que o ecossistema empresarial lida melhor com isso e não faz com que esse tempo fora te acarrete em uma defasagem profissional. Eu acho que esse é o principal problema e está muito mais também na cultura empresarial do que necessariamente na representatividade feminina, né? Acho que a gestão das empresas, seja ela feita por homens ou mulheres, tem que encontrar caminhos que não é trivial, senão já teria encontrado esse caminho, e tentar lidar com essa situação de uma maneira que gere menos impacto na prática para as mulheres, né? Então, toda essa discussão de diferença salarial e que vem junto com a defasagem de representatividade, ela tem muito origem nessa situação, né? Então, eu acho que eu acredito que cada vez mais tem que realmente dar espaço e ter espaço, né? Tanto desde a formação até a contratação, porque também as empresas, elas contratam as pessoas que elas acreditam que vão melhor desempenhar aquela função. Se você tem uma oferta menor de profissionais com aquele perfil, com aquela formação, naturalmente você já vai ter, se na entrada já tem uma defasagem, você já não vai conseguir lidar com isso depois, né? Então, eu acho que começar do início na formação mesmo é o caminho. Não, sem dúvida, sem dúvida. Super obrigada por todas as contribuições de vocês. Acho que tanto desde o início como do decorrer da empresa, né, ações são extremamente importantes para a gente conseguir melhorar esse cenário, a conscientização de todo mundo, esse olhar também que nós temos de muitas vezes vieses inconscientes, então prestar atenção e até muitas vezes questionar o nosso pensamento do primeiro momento, porque muitas vezes o pensamento do primeiro momento pode ser esse viés inconsciente que a gente está tentando tanto barrar. E isso tanto para o lado dos homens como para o lado das mulheres, né? Muitas vezes nós mulheres também agimos, muitas vezes de acordo com os vieses inconscientes. A gente falou bastante sobre isso até na semana passada, no talk da semana passada. Então, é importante também a gente muitas vezes se questionar, né? Se questionar por que eu estou pensando dessa forma, ou por que eu tomei essa ação, e o que eu posso fazer para melhorar e para melhorar esse cenário. Aqui no Cubo, como vocês sabem, nós temos essa iniciativa do Mulheres ao Cubo, e esse talk de hoje, esse bate-papo de hoje, ele faz parte dessa iniciativa de conteúdos, mas além disso também a gente incentiva muito ainda mais mulheres na nossa própria comunidade, né? Mais startups fundadas por mulheres. Só para vocês terem uma ideia, hoje a nossa porcentagem é de 28% das startups como mulheres fundadoras. A média do mercado hoje está em 15%, então estamos acima da média do mercado, mas com certeza a gente ainda tem muito a alcançar, é o que o Fábio falou, né? A gente tem que trazer para a equidade aqui também dentro da nossa comunidade. Então, nós temos a página mulheres.cubo.network para incentivar mulheres fundadoras a aplicar e submeter suas startups aqui também para entrar no Cubo, para a gente conseguir aumentar ainda mais a porcentagem dentro da nossa rede.
Queria agradecer mais uma vez a todos vocês que participaram aqui da estreia com a gente, super obrigada. Continuem nos acompanhando em todas as séries de conteúdos que sempre trazemos aqui para vocês, de especialistas, para vocês que estão nos assistindo. A gente tem o nosso próximo bate-papo do Mulheres ao Cubo no próximo mês, então continuem acompanhando e, além disso, acompanhando todos os conteúdos que toda semana a gente traz aqui para vocês, que são preparados especialmente para falar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e todos os temas que, de alguma forma, envolvem todo esse ecossistema. Super obrigada, pessoal, muito obrigada. Tem alguma consideração final que vocês querem fazer? Fiquem à vontade antes de eu falar tchau aqui. Só agradecer. Muito obrigado. Obrigada também pelo convite. Joia, obrigada, super obrigada. Gente. Obrigada pelo convite. Obrigada. Muito legal. Obrigada a todos vocês e obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.